Olá pessoal, hoje vamos ao Evangelho novamente. Hoje é uma parte do Evangelho que fala sobre divórcio. Então vamos lá. O divórcio é a lei humana que tem por fim separar legalmente o que está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais, e não para satisfazer a lei do amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres? Isso significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio, não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus as uniões, baseadas na simpatia e não na vaidade e na ambição, não davam motivo ao repúdio. Jesus vai mais longe. Especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Prestaram atenção nessa frase? Não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Então, me parece que eu fiz um vídeo em que eu falo que... Então, às vezes por necessidade, um dos cônjuges tem um relacionamento lá fora, além da união do casamento. Por que pode ser? Porque o cônjuge não gosta de fazer certas coisas na cama, né? Então ele vão procurar lá fora. Ou embora ele goste ou ela goste do companheiro ou companheira, mas está faltando alguma coisa, porque de repente sentiu algo mais por alguém. Então, vamos dizer que é possível, né, amar duas pessoas. Ele ou ela ama, né? Ele ama a esposa do casamento, ou ela ama o esposo do casamento, mas sentiu algo por alguém. E sentir algo até em alguns casos, só em alguns casos, né? Pode ser que já tenham tido algum contato numa vida passada, e aí se sentiram atraídas, né?
Também pode ser isso. Ou é afinidade espiritual. Então, essa frase, ó, quando ele diz, ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Deve-se, porém, levar em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse, e a encontrou na desonra que resultaria da proibição de um segundo casamento. Segundo as novas informações espirituais, cada planeta tem suas regras, vamos dizer assim, né? A sociedade de cada planeta é diferente. E aqui mesmo, né? No planeta Terra, você vê lá que em alguns países árabes até a mulher é apedrejada, porque ela é obrigada a casar com quem eles querem lá e determinam. Ou ela, porque não gostava dele, teve relações com outro lá. Mas não tem lei para o homem, é só para a mulher, né? É interessante, né? Só para a mulher, né? Quer dizer que o homem pode trair à vontade, que não vai acontecer, não vai ser apedrejado. Bom, mas em cada planeta há maneiras, costumes diferentes. Então, o que é proibido aqui, o que acha que é errado aqui, num outro planeta pode ser o correto, ou pode ser aceito. A homossexualidade aqui as pessoas não aceitam, mas tem um planeta em que isso, vamos dizer, seria normal. Um outro planeta normal, um homem ter várias mulheres, ou vice-versa. Então tem que levar em conta os costumes. E aqui na Terra tem que levar em conta os costumes de cada país. Se bem que alguns costumes a gente não vai concordar, né? Como isso da mulher, enterra a mulher até a cabeça, depois fica jogando pedra e deixa ela aí ao sol, ao vento, à chuva, os pássaros começam a bicar, vai morrendo viva, né? Ferida, aí aquele sangue vem a bicharada, né? Que morte horrorosa, né? Enterrada ali viva, só com a cabeça de fora. Então, na época, por exemplo, na época do Cristo, os prisioneiros eram pregados, né, na cruz. Agora, numa idade já do planeta mais evoluído, certo país coloca a pena de morte e coloca eles na cadeirinha lá, ou então dá uma injeção letal. Diferença, né? Diferença daquela época para cá, né? Se bem que ninguém tem o direito de matar ninguém, né? Depois eles fazem isso, matam, mas correto, vamos dizer, seria a prisão perpétua, né? Que também deveria ter aqui no Brasil para certos crimes. Pronto, não é prisão perpétua, vai ficar lá até envelhecer, até morrer, que é para não fazer mal a ninguém. As pessoas que trabalham,
tem uma vida normal, vamos dizer, a pessoa não é criminosa, não é bandido, né? Não tem direito mais de sair na rua, de dar até seu passeiozinho de final de semana, ter seu veículo para o trabalho ou para lazer, porque é assaltado toda hora. Então, aqui deveria ter a prisão perpétua para diversos crimes, como feminicídio, pedofilia, de drogas, fornecimento de drogas, que mais? Um outro. Fornecimento de drogas. O drogado precisa de tratamento. Feminicídio. E agora, um crime para se defender, aí não. Aí eles teriam que fazer uma lei bem explicadinha, porque a pessoa teve que se defender, então eliminou outro ou outra. Então, para certos crimes, deveria, sim, ter a prisão perpétua, que é para limpar, para a cidade ficar mais limpa, o bairro ficar mais limpo, para se poder andar tranquilamente, né, na rua. Mas matar, ser condenado à morte, isso é uma coisa muito primitiva. Isso é muito violento, né? Cruel também. Antigamente eram enforcados, né? E até certos crimes repetitivos, né? Aquela pessoa não tem mais jeito, né? Ela envenenou, passou um tempo, repetiu o mesmo erro, o mesmo crime, fez de novo, vai... Então aí o cara que pratica feminicídio pode fazer novamente com outra mulher. Então, tem crimes horríveis, né, que tem que prisão perpétua, mas não para todo mundo. Mas o ser humano é muito falho para fazer as leis, muito falho. Bom, eu vou continuar a leitura. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que substituísse e a encontrou na desonra que resultaria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Agora vamos ao capítulo que está em algarismo romano, peraí, deixa eu... 23, 23º. Está escrito em algarismos romanos, a gente tem que olhar direitinho, senão pode errar, né? Agora, acho que não tem mais latim no colégio, né? Eu estudei latim, então... Latim e os algarismos romanos. Não sei se hoje se ainda estuda, não sei. Vamos lá. Estranha moral. Odiar pai e mãe. Tem gente que odeia. Teve uma moradora aqui, morava num prédio lá embaixo, lá mais para baixo. E ela era artista. Fazia lá uns trabalhos, umas pinturas.
dia ela me convidou para ir na casa dela e ela pintou botou uma tábua de vaso sanitário, aquela parte de cima que tapa o vaso sanitário, botou na parede. Não era uma pintura, escreveu alguma coisa. E ela pichou o muro aqui do prédio uma vez. Sabe que ela disse para mim que odiava a mãe dela. Também não, como eu não fui habituada a fazer perguntas, né, porque tive motivos para ficar meia, né, de não fazer perguntas, não perguntei, mas por que será que ela odiava a mãe, né? Acho que odiava a mãe dela. Teve uma ex-amiga, ela não chegava a dizer que odiava, mas ela dizia, eu não nasci, eu não pedi para nascer. Então ela tinha raiva dos pais, né? Porque ela não pediu para nascer. Existe, né? Então vamos lá, odiar pai e mãe. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem ou que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. De 25 a 27 e versículo 33. Então, eu quis dizer, quem odeia pai, mãe, irmão, a família, até não foi expansivo, mas o vizinho, odeia isso, odeia aquilo, não poderia ser discípulo dele. E quem não ama a si mesmo, quando ele fala, mesmo a sua própria vida, quer dizer, não ama a sua própria vida, ou não ama as coisas trabalho que faz, então não poderia ser discípulo de Jesus. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Na verdade, a gente tem que amar igual. Então, se eles amavam os filhos, deveriam amar Jesus como amavam os filhos, ou os pais. Porque o amor verdadeiro, o amor incondicional, empático, ele não faz diferença. Tem pais que fazem a diferença entre os filhos, amam mais um do que o outro. Tem filhos também que amam mais o pai do que a mãe, ou amam mais a mãe do que o pai. O amor tem que ser igual para todos. Devemos amar a nós mesmos, porque assim estamos amando o nosso Deus, né? Amar a todos que nos cercam, família, vizinho, no trabalho, conhecidos,
amar quem tem animal de estimação, amar igualmente. Tem gente que ama mais os animais do que as pessoas. Não está certo. Você tem que amar todas as vidas que existentes, não só aqui, mas em todo o universo. Bom, continuando. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual que instintivamente repelimos o seu sentido literal sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, é de se supor que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou o que não é menos provável, o sentido primitivo, ao passar de uma língua para outra, pode ter sofrido alguma alteração. Bastaria que um erro fosse cometido uma vez para que os copiadores o repetissem, como acontece frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Será, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Dever-se-ia primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa as frases da criação e que também servia para expressar simultaneamente um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo. Esta a razão de haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Em uma pode ser uma injúria ou uma blasfêmia, e em outra ser uma palavra insignificante conforme a ideia que sugira. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar dos séculos. Porque a língua de um país está sempre mudando, né? Gírias, termos, falar um negócio de dona de casa. Eu precisei comprar um espanador de teto. Aí veio na notinha, um vasculho, aí veio o preço. Esse vasculho, agora mudou o nome.
Antigamente, quando eu era criança, aquele pão grandinho era bisnaga, bisnaga. Agora é outro nome. Não tem baguete, bisnaga diferente. Mas tem uns pãezinhos que era para fazer sanduíche, pãozinho pequeno. Agora batizaram com o nome de bisnaguinha. Eu digo, uma bisnaguinha. Antigamente tinha uma bisnaga grande de sal e a bisnaga menorzinha. Agora aquele que é meio doce, né, para fazer sanduíche, é bisnaguinha. Então as coisas vão mudando até de nome, vão trocando, né? Vão trocando. As gírias, depois de um certo tempo, são esquecidas e vêm novas gírias, né? Novos termos de gíria. E alguns a gente até fica sem saber realmente qual o significado. Bom, continuando. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar dos séculos, e é por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para ser exata, deve empregar, às vezes, não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de assimilar os outros e a si próprio. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Bom, ficar por aqui. Vou anotar. Então, gente, as novas informações sobre essa coisa de separação pode separar, que não tem problema, porque Deus quer a felicidade de todos. Se a pessoa não é mais feliz, então pode separar, porque não é pecado nenhum. Não é erro nenhum. Bom, senhores, então isso é coisa dos homens, né, que fizeram. Vocês sabem que na época em que começou a aparecer os primeiros papas, sabe que eles tinham mulher, né? Eles transavam. Aí teve um rei, agora lembrar qual foi o país, né? Acho que foi um rei
da Espanha, se não me engano, ou da França. Bom, eu sei que foi um rei aí da Europa. Não, nem foi uma coisa nem outra, acho que é da Inglaterra. Bom, não sei. Minha memória é fácil. Mas teve um rei em que não quis mais obedecer às regras da Igreja Católica. Uma delas que ele achava um absurdo um religioso casar. Então ele se afastou da igreja, ele mesmo colocou as regras que do religioso, né, da igreja católica, a futura igreja católica, era a igreja cristã na época, sei lá, tinha outro nome. Então que ali no país dele não podia casar. Foi assim que começaram a aparecer igrejas saindo do catolicismo do Papa. E esse costume, com o decorrer do tempo, acabou sendo adotado pela Igreja Católica e ficou assim, porque eles achavam que uma pessoa, para seguir a religiosidade, ter aquela obrigação, né, de rezar a missa, de estar sempre por ali, não poderia ter uma família, porque ia atrapalhar. Essa foi a nova mentalidade da época. Mas antes eles transavam lá com as mulheres. Bom, aí eu pergunto, tem gente que vai se aconselhar com o padre, problemas dentro de casa, e eu pergunto, qual é a capacidade de um padre aconselhar uma família se ele não tem família mais? Ele não é casado, ele não vive com a família, só vive ali na igreja, da igreja. Deve fazer algum curso teórico, mas a prática é bem diferente. A teoria é uma coisa e a prática é outra. Padre deveria casar, como o pastor evangélico, né? Deveria casar. Claro que teria que casar com uma mulher também que fosse da mesma religião, né? Senão não ia dar certo mesmo. Mas se um padre pudesse casar e se casasse com uma pessoa que não fosse da religião dele, mas que respeitasse, ela respeitasse a dele e ele respeitasse a dela, isso chama-se evolução. Tá? Senhores, então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Paz e luz a todos. Tchau, tchau.